Fala pessoas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, certo? A gente vai continuar falando sobre a educação no Brasil ali no período República, tá certo? Bom, vamos lá. A gente tá falando sobre, agora entramos no novo assunto, ensino, legislação e escolas na República Velha, tá? A gente vai pegar toda a República Velha e ver como é que estava funcionando exatamente esses três itens. A legislação, aliás, afinal de contas, o que foi colocado no papel para funcionar, certo? E como eram estruturados o ensino e as escolas na República Velha, certo? Então isso aqui é muito importante. Vamos lá, a primeira coisa a gente vai falar sobre o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. São duas correntes de pensamentos diferentes, certo? Isso daqui foi muito importante. Por quê? São formas de, primeiro, pensar a educação e colocar ideias na prática, tá? Então isso aqui é fundamental, beleza? Primeiro ponto importante que a gente tem que entender é o que é a República, tá? Mas de forma bem por cima, o suficiente para você entender o que é a República, porque no período ali de educação do Brasil, República Velha em diante, a gente vai ter uns 6 momentos diferentes, né? Então, entender o que é uma república é importante, tá? Em primeiro momento, a gente tem a República Romana, da coisa românica. República é de res publica, a coisa pública. Existia uma dinâmica que era um governo de monarquia, né? Onde no governo monarca o poder estava concentrado em uma pessoa. Na res pública o poder agora estava concentrado no público, né? Então era uma representação, um governo de representatividade, onde o público elegia o seu aquele que representar aquela região ou aquele grupo, aquele povo, certo? E esse eleito ia lá então fazer parte do sistema político, representando aquele grupo, aquele setor que elegeu este indivíduo, certo? Aí então ele podia começar a pensar em políticas, principalmente direcionadas às vontades daquele grupo que elegeu fulano, tá? Então não era mais concentrado em uma só pessoa, tá? Então tinha a res pública, a gente está falando de um período romano aí, da res pública romano, né, da República Romana. Depois a gente vai ter essa aparição da República de uma forma muito interessante. Ela vai vir lá nas revoluções americanas, que vai acontecer na Revolução Americana, que vai acontecer em 1776. Ela vai também acontecer na Revolução Francesa, de 1789, que é essa revolução que também vai estabelecer um governo de república, tirando a monarquia, tá? Então a gente já vê a ideia de república surgindo como não só uma ideia de nova forma política, mas essa forma política vai estabelecer novas formas e um monte de outras coisas. Sendo assim, o ensino também vai ser afetado. A forma de ensino vai ser afetada, certo? Afinal de contas, saímos de uma monarquia onde existia um ensino muito pontual, tinha toda uma característica, e agora na res pública, né, no governo de república, o ensino vai ser diferente, vai ser cobrado de forma diferente e vai ser estruturado de forma diferente, certo? Vamos lá então. Vou explicar um pouco agora rapidamente, né, só de forma pontual, sobre a monarquia e a república, para entender a diferença. Porque nesse momento, nós estamos com esse monte de revolução, a gente está saindo de modelos de governo de república, ou de monarquia, certo? Da monarquia, onde uma pessoa tinha o poder. E a gente está entrando para um governo de república, onde o povo, de forma direta ou indireta, participa do governo, tá bom? Bom, monarquia, né? Olha só, na monarquia o poder supremo é de uma única pessoa, certo? E geralmente era por linhagem, algum tipo de linhagem se estabelecia, tá? E essa pessoa ia tomando o poder segundo a linhagem, tá? Na república, o governo ele é eleito, o governante ele é eleito, tá? O governo e o governante eles são eleitos, tá? Por um conjunto de pessoas de forma direta ou indireta. Como eu disse, de forma direta ou indireta, né? Isso daqui é importante. Então a gente tem dois modelos diferentes e chegando agora nas repúblicas a gente vê um novo modelo diferente de educação, tá?
Vamos lá. A República foi, olha só que interessante, a República foi proclamada pelo general Deodoro da Fonseca. Isso foi em 15 de novembro de 1889. E vai acontecer dois pontos importantes. O primeiro ponto é que o governo, né, ele vai entrar em um regime republicano, apesar desse momento, né, neste momento interessante, o regime republicano ele não era tão aberto, mas já se esperava que esse regime republicano fosse se expandir e tivesse uma boa estrutura, mas é o primeiro momento ali de um regime republicano, tá? Então a gente vai ter a proclamação da República pelo Deodoro e vai se estabelecer então um governo republicano de fato, tá? A República da República Velha, esse momento, né, de República da República Velha, vai ser de 1889 a 1930, então vai durar quase 31 anos, certo? Esse período da chamada República Velha. E calma, não fique desesperado, você vai entender, jovem estudante, o porquê que a gente está falando tanto sobre república, história, cadê a educação no meio de tudo isso? Calma que você vai entender. E esse vídeo vai ser dividido em duas partes pequenas, tá? Então vai ter essa primeira parte e uma segunda parte, beleza? Para você respirar e entender com calma cada pontozinho. A playlist está na sequência, então assiste a playlist toda que tu vai entender tudo na sequência, vai ser top, tá? Vamos lá então. Centros de industrialização durante a guerra, tá? Durante a guerra, estamos falando da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917, e vão começar a surgir novos centros de industrialização. Vai acontecer várias movimentações políticas, e o que a gente vai perceber, né, é que vai haver uma cobrança por parte de vários grupos, uma cobrança na industrialização, nesse momento de industrialização, uma cobrança de um ponto importante: cobrar a transformação em direção a uma escolarização. Então o que eles queriam? Que se fosse estabelecido um sistema de escolarização. O que é isso? Se estabelecer construção de escola, administração escolar, expansão das escolas. Um governo que pensasse, certo? Escolarização. Por todo o desenvolvimento que estava acontecendo devido ao crescimento da indústria, todo o desenvolvimento de tecnologia da época, estava se pensando o modelo de escolarização. E tinham várias questões importantes. A gente vai ter, por exemplo, um movimento que ele vai pensar assim, ó, que era a republicanização da República, né? O que é isso? Se pensava que a República de fato não estava cumprindo o papel que a República tinha que fazer, lembrando que são quase 31 anos de República Velha, e ela não estava fazendo o papel que deveria fazer como uma república, como uma coisa pública. A coisa ainda estava muito parecida com o sistema monárquico, principalmente na ideia da educação. Grupos de intelectuais começaram, então, a agitar essa ideia e começaram a colocar essa ideia de uma republicanização da República, certo? E não era uma coisa solta, eles tinham dados importantes, né? E como tem um dado aqui, nós estamos falando de 1920, tá? É o seguinte, ó, 75% da população em idade escolar ou mais era analfabeta. Pô, a gente está falando de... Se a gente tiver 4 quantidades, 3/4 da galera era analfabeta. Quer dizer, nós estamos falando de uma república onde não tem um ensino eficiente, não tem escolas, né? Até porque no governo anterior, no sistema monárquico, uma parte dessas ideias foram para não multiplicar as escolas, não multiplicar o sistema de ensino, então estava estagnado. No sistema da República Velha, quando a República Velha acontece, a gente vê que o ensino está parado, está estagnado. E precisa do quê? Daquilo que eles pediram, de uma escolarização, um sistema de escolarização, certo? Para quê? Para tentar fazer com que o progresso, o desenvolvimento acompanhasse a ideia de república, para que a educação acompanhasse a ideia de república. E foi uma cobrança muito importante desses grupos, tá? Até aqui o que a gente está vendo? Nós estamos vendo o seguinte: existia um modelo político que estava sendo mudado, tá? E cada vez que esse modelo político ele muda no mundo, ele estabelece novas formas das coisas acontecerem. Quando essa coisa não acontece, a sociedade cobra
aquele modelo. O que estava acontecendo é exatamente essa cobrança por vários setores, tá? Não só dos intelectuais, mas outros setores também participavam dessa cobrança, de uma escolarização, certo? Os intelectuais, uma cobrança de reformular essa república, né? Por isso que isso vai ser chamado de República Velha, depois vai vir um novo período, porque o formato teve que ser mudado, teve que ser atualizado, teve que amadurecer e se adequar àquele momento do país, aquela dinâmica, aquela situação, aquela estrutura política que existia na época. E a educação estava totalmente fragilizada e era pedido um sistema de escolarização que vai ser estruturado mais para frente, certo? O ensino público, segundo os relatos, não aparecia como prioridade. Quer dizer, nós temos o estabelecimento agora de um governo de coisa pública, das repúblicas, né? De uma república, mas o ensino ainda não era público. Ele não tinha força de um ensino público, não tinha unidades escolares suficientes, longe disso, não tinha estrutura, tá? Documental, pedagógica, didática, governamental o suficiente. A escola, ela infelizmente não era uma escola de uma coisa pública, de uma república, como deveria ser, isso que foi cobrado, certo? Bom, é isso aí, chegamos até essa primeira parte, espero que você tenha entendido, bem simples. É interessante falar de como a política vai se organizando e ela vai mudando o formato de educação, né? Então, quer dizer, a gente tem um novo formato de educação agora, um novo formato de política que vai dar origem a um novo formato de educação, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido. Já vem para a parte 2, ó. Acabou esse vídeo aqui, vai aparecer o quadradinho, tem a parte 2, clica lá e vê completo. Todo esse conteúdo, tá? Que é uma playlist enorme, é sobre este livro aqui, História da Educação no Brasil. O link tá aqui na descrição se você quiser ter esse livro. Meu, você que estuda pedagogia, psicopedagogia, educação, didática, você precisa, esse daqui é livro base, tá certo? Livro base sobre a história da educação no Brasil, bem completo. Ok? Tamo junto, valeu, até a parte 2. Compartilha o vídeo com a galera da tua faculdade que eu tenho certeza que vai ajudar. Até mais.